Sejam bem-vindos para o primeiro podcast da Norder. Estamos aqui para falar sobre tendências do mercado de e-commerce e marketplace, sempre com um olhar estratégico para quem quer crescer nesse canal. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre marketplace, como grandes distribuidoras e grandes indústrias estão atuando nesse mercado para poder crescer seu faturamento, para poder atingir novos mercados. Tá bom, pessoal? Estamos aqui hoje com Vinícius Alarcon, da Bringit, gerente de marketplace hoje, e também com o Maurício Dídimo, aqui da Capaz, gerente comercial, marketplace, entre outros canais de vendas que existem lá. Sejam muito bem-vindos e vamos bater um papo aqui rico de informação sobre e-commerce e marketplace aqui para todo o pessoal. Vamos nessa. Então, vamos lá, pessoal. Vinícius, conta um pouquinho sobre você, o que você vem fazendo hoje. Depois eu passo a bola aqui para o Maurício para ele contar um pouco sobre a Capaz também. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui falando aqui, discutir um pouquinho as ideias, conhecer um pouquinho de outros mercados, bater um papo aqui com o Maurício também, que a gente acabou de se conhecer. É interessante trocar um pouquinho uma figurinha, né? Mas, bom, sou o Vinícius, estou hoje na Bringit, estou na cadeira de gerente de marketplace, responsável pela expansão do canal. Estou nesse mercado de varejo desde 2009. Eu passei por algumas empresas como Via Varejo, Ricardo Eletro, Britânia, Kabum, Walmart. E hoje estou aqui na Bringit para tentar fazer a expansão do canal. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. E vamos aí, bastante ideia para trocar, bastante informação. E vamos junto. Muito bom. Maurício, conta pra gente o que você está fazendo lá na Capaz, expandindo os canais. Vamos nessa. Então, primeiramente também obrigado, né? Obrigado pelo convite. Bem honrado também em estar aqui, né? Perto de grandes nomes, grandes peças aqui, né? Então, tô no e-commerce já desde 2003, né? Então, entrei ali um pouquinho antes, né? Embora não tivesse tão desenvolvido assim. Hoje também sou consultor, professor, mas lá na Capaz eu estou como gerente de e-commerce, né? Então nos canais digitais que tem na Capaz, lá a gente, além de fomentar, né, todas as vendas ali, no caso do digital, a gente também presta serviço para os outros canais, né? A gente vira um hub lá dentro, né? Vira uma startup dentro da Capaz lá, né? Com essa visão aí com a visão de levar para o crescimento do digital. Exatamente. Muito legal. E como que você... Já vou começar fazendo perguntas aqui, né? Bora lá. Como que você enxerga o marketplace como um canal estratégico Você enxerga o marketplace como um canal estratégico para a empresa hoje, para a indústria hoje? Sim. Eu acredito que todos os canais, tanto os tradicionais, né, quanto os, entre aspas, novos, tá chegando, né, no digital, eles se complementam e são extremamente necessários. Eu acredito que dentro de uma indústria, né, você tem tradicionalmente você tinha lá o fabricante, daí tem o distribuidor, junto ou em paralelo ali o representante, e aí tem o revendedor e o cliente final, né? E aí tendo na indústria junto aos marketplaces, a gente já está compilando, né, algumas etapas aí deste funil, né? E colocando todos eles, né? Então, colocando também representantes, colocando os nossos parceiros que são os revendedores, tendo dentro do mesmo canal. Eu acho que isso tem uma possibilidade bem grande, né? Principalmente de expansão e capitalização de produtos mesmo, né? Então, conseguir chegar com a marca Capaz mais longe é bem interessante, né? Legal. Vinícius, por que esse marketplace se tornou um canal estratégico? Igual o Maurício comentou, né? Hoje para você... uma grande ferramenta de você escalar a tua marca, né? Um poder de elasticidade muito grande é o marketplace, né? Hoje você tem diversos players como Mercado Livre, Shopee, Shein, Via Varejo, Magazine Luiza. Tem uma série de canais que hoje já tem a sua própria audiência, né? Então, quando você insere seus produtos lá para que você possa vender, automaticamente já está indo para um outro público, né? Hoje o nosso trabalho, por exemplo, na Bringit é mais ou menos isso, né? É a gente pulverizar cada vez mais a nossa marca com os nossos produtos, aumentar a capilaridade de onde a gente está, porque é só isso que a gente vai conseguir escalar o nosso negócio, né? O negócio da Bringit, que é um negócio que não é um produto de desejo, né? Hoje, até para quem não sabe, a Bringit vende peças para notebook, né? Então, você não compra porque você
tem um desejo de ter uma bateria de notebook, uma tela de notebook. Você compra porque você precisa. Então, o poder de escalabilidade ele é muito menor. Então, quando você está posicionado em menos canais, a chance de você aumentar a fatia do teu bolo, ela acaba sendo menor. Então, o Marketplace ele vem para isso, né? Então, a gente estrutura alguns processos, por exemplo, dentro da Bringit, que é para justamente a gente dar um salto ali de vendas, conhecer mais a marca, assim, sabe? Eu acho que o Marketplace é o canal para isso, assim. E é interessante também, né, Vinícius, que você falou assim, de ter essa expansão de canais também a expansão dos próprios produtos, né? A própria Bring, né, que com peças para um cliente específico que tem um conhecimento mais aprofundado daquele produto, acho que quando a gente começou lá no e-commerce, lá, acho que a nossa única referência começava em cauda longa, né? E agora as marcas estão virando caudas longas, né? Então agora o pessoal está olhando esses termos mais específicos, estão conseguindo chegar em marcas novas, em entrantes no mercado, baseado em conhecimento, né? E eu acho legal, assim, que eu sempre gosto de comparar o digital com o físico, né? Até para explicar para meus pais o que eu faço, né? Que ninguém entende, né? Mas daí eu falo, geralmente eu estou sempre comparando ali como que seria isso no mundo físico, né? Então, se você tem uma marca, se você é um entrante, ou se você é um fabricante com uma capacidade produtiva, mas você quer entrar em um grande player, né? Antigamente você ia bater na porta do mercado lá, né? Dos poucos mercados que tinham aqui, né? Das grandes redes. E aí você tinha que ceder toda a tua margem para você conseguir estar naquela gôndola, né? Hoje, no Marketplace, você tem essa possibilidade, né? Logicamente, tem alguns... Você vai ter que negociar muito bem a questão de comissionamento, mas você vai estar dentro daquela gôndola ou você vai estar dentro daquela busca, né? Que o teu cliente está fazendo, né? Que o teu cliente em específico está fazendo para chegar no teu produto. Acho que é bem interessante. Assim. Já tem audiência, né? Já tem audiência. E o sucesso já vem depois. A audiência é o que mata, né? Porque, por exemplo, hoje, falando até um pouquinho de Bringit, né? Quando a gente olha, é muito mais fácil eu trazer um cliente via Marketplace, muito mais barato, né? Do que eu trazer um cliente através do site. Porque o site, ele é o site, ele tem a audiência ali própria dele. Quando você vai para um outro canal de Marketplace, ele já tem uma audiência astronômica. Claro que não necessariamente a audiência é a audiência aquela que você precisa, né? Ele tem uma audiência de diversos segmentos, mas ele já tem um público muito maior. Então o desafio é você fazer com que aquele tamanho de público a conversão venha para você. Sim, porque eles já, pelo que eu entendo, e eu avaliei uns artigos esses dias, o Mercado Livre e Shopee juntos tem mais de 20% do e-commerce brasileiro. Né? Então, 20% das pessoas estão lá dentro comprando, procurando produtos, ou seja, eles já têm essa audiência. Né? Então, você tem que buscar esses 20% estando lá dentro do Marketplace. Né? Isso que é importante. E além disso, assim, tem uma série de outras coisas, né? E muda muito, né? Se você é atendido por um key account, se você não tem um key account, se você opera sozinho, qual que é o tamanho da operação. Às vezes uma micro operação ali, entrante, talvez você não tenha condição de ter um key account, de você bancar um key account ali. Isso faz a diferença também do teu posicionamento de produtos, se vai estar lá em cima, se vai estar lá embaixo. Bem legal isso que você falou. Eu queria fazer uma vírgula aqui e separar dois pontos estratégicos que vocês falaram. Um foi você falou de cauda longa. Cauda longa, para quem não conhece, eu vou dar um exemplo como peça para carro, né? Todo mundo tem carro aqui ou pretende ter um carro, mas tem a peça de carro que ela serve para mais de um modelo. Então é importante no Marketplace ou no e-commerce você cadastrar essa peça de carro compatível com cada um desses modelos, né? Ou seja, você atinge aquele público que está buscando exatamente a peça do carro para o Ford Focus, que pode ser a mesma peça de um carro de uma outra marca. Então essa peça pode ser usada em mais de um produto, né? Provavelmente tem isso lá na Capaz, né? Eu vi que tem tapetes para carro, deve ter tapete que serve para mais de um modelo do Citroën, por exemplo, C4, DS4, C3. A gente tem assim, esses modelos... ainda falando sobre isso também, né? Sobre a questão de produtos, né? Hoje, a Capaz, quem olha, quando eu entrei na Capaz também eu achava, não, é uma empresa de capachos, uma empresa gigante de capachos e tapetes. Mas lá tem, né, essa parte do automotivo,
tem a parte de pisos, tem uma gama de produtos, são mais de 1.400 SKUs que estão hoje ativos, né? Sem contar os que já entraram e já saíram, né? E é isso mesmo, assim, né? A gente tem lá alguns produtos que são específicos, né? Desses do automotivo, por exemplo, né? Que está sendo o nosso queridinho lá, que realmente está vendendo bastante mesmo. E tem uns específicos para o modelo do carro, né? Porque cada um tem o seu porte. E a gente tem também o universal, que é um tapete que você pode colocar no carro, mas ele também tem as areazinhas de corte ali que você consegue encaixar certinho, né? Então, vai ter um que tem o pedal do acelerador mais para a direita, outro para a esquerda, outro vai ter as garrinhas. Mas o mais interessante é você conseguir entender, né? O legal também do próprio marketplace, ou você estar no digital, você tem uma retroalimentação do que o teu cliente está buscando, né? Então você consegue desenvolver produtos específicos para aquela busca, né? Então, para quem é fabricante, você tem essa possibilidade, basicamente, entre aspas, infinita, né? De fazer, de você se adaptar. O que o cliente está buscando. Exatamente. O importante é você fazer a cauda longa para que o cliente encontre seu produto, mas você está me dizendo que uma grande estratégia da indústria hoje é você olhar as pesquisas que seus clientes estão fazendo nos marketplaces, nos seus canais de venda e criar produtos compatíveis com essa pesquisa também. Perfeito. É uma estratégia muito boa e importante para a indústria, né? Exato. Tem ainda, você consegue buscar o que eles estão buscando, né? Os marketplaces te fornecem, né? Se você conseguir olhar para esses dados e for baseado em dados, ele te fornece, né? E a gente, como fabricante, a gente tem que poder se adaptar, né? Por exemplo, eu tenho lá um BID, né? Que eu comprei há pouco tempo lá, que é um entrante, né? E na época ela não tinha, né? Que era a parte não era os que estão mais tempo. Eu tô gaguejando aqui, mas os tapetes não era o automóvel que estava... Ele não tinha desenvolvido para o meu modelo do BID, né? E aí, o que eles fizeram? E todo cliente da Capaz pode fazer isso. Se não tem o teu modelo lá específico, você vai lá e lança que a gente dá o tapete para você, né? Então, eu lá cheguei lá com o meu Song lá, né? Dele tiraram todas as medidas, fabricaram o tapetinho para mim, certinho, sob medida. E essas medidas estão sendo alimentadas no site para vender para quem está comprando. Ah, legal. É uma estratégia para trazer novos modelos de tapete novos SKUs para a sua empresa hoje. Exatamente. E assim, não só de automotivos, né? Então, dentro do e-commerce lá também a gente tem uma linha que a gente está gerando, basicamente, ela está ainda sendo gerada, que é para crianças, né? Para bebês, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente teve um produto lá que a gente teve uma sobra de material num tipo específico. Aí a gente olhou, putz, o que a gente faz com essa sobra de material aqui? Aí alguém teve uma ideia lá do meu time, né? Ele teve uma ideia, vamos fazer aqueles tapetinhos, porque a pessoa tira do mêsversário, né? Para fazer uns tapetinhos instagramáveis. Legal. Vamos fazer, né? Aí a gente colocou, e a gente tem um ilustrador lá dentro. Ele fez as ilustrações bem bonitinhas, né? Tapetinho lá mêsversário. E tá sendo um case de vendas isso daí. Então, que legal. O gostoso de estar na indústria é isso, né? É você conseguir fornecer soluções, né? Fornecer melhor experiência, né? E aí, nesse tapetinho, além de todo mundo estar olhando, né? A gente tem um dos nossos maiores clientes lá é a Van, por exemplo, né? Que ele compra. Eles pedem fechado, né? Então, eles já pediram lá um lote, eles mesmos desenvolveram para eles mesmos um desenho deles e já sai de lá um lote, uma compra da Van é bem considerável, né? Então, ele sai tudo certinho lá, até com a etiquetinha de preço já para o cliente só chegar lá e colocar no ponto de venda e vender. Isso é legal porque assim, o que ele trouxe é um pouco do que lá na Brinkt a gente faz, por exemplo. Hoje, como as nossas produções são universais, a gente tem que também estar sempre de olho se eu tenho mais alguma compatibilidade de notebook, por exemplo, que eu não tenho, por exemplo, um anúncio criado. Então isso é importante, porque às vezes eu tenho uma bateria que serve para 10 notebooks, só que pode ter alguma atualização da própria bateria na importação que ela passou a ser compatível com 12, com 13, e aí você vai buscando mais compatibilidades, ou até mesmo dentro do Mercado Livre, mesmo você tem lá embaixo, lá no rodapé lá do Mercado Livre, você já consegue ver o que as pessoas estão buscando. Uhum. Então, assim, as tendências. As tendências de busca. Exatamente. Então, isso é muito legal. Para a indústria, isso é ótimo, né? Eu fiz muito isso quando eu estava na Britânia, justamente assim, para entender. Você sendo fabricante, você tem uma facilidade, né? Então, a gente fugia muito da
da guerra de preço com o varejo, por exemplo, né? Então, o varejo está vendendo uma fritadeira de 3,5 litros com um pegadorzinho cromado. A gente não, vamos uma de 3 litros então. O mesmo modelo, em vez de ser cromado o pegador, pode ser um black piano, por exemplo, um fosco. E aí você basicamente é o mesmo produto com algumas diferenças. E aí você vai também saindo dessa briga ali, né? Muito bom. Pelo que eu entendi, então, a indústria, a distribuição, ela tem algumas táticas para também não competir com quem é distribuidor, com quem compra dela no atacado, né? E isso que você me falou é uma das estratégias. Sim. Existem outras estratégias? Vai ter inúmeras, né? Assim, é uma das quais eu usei, né? Por exemplo, na Bringit, hoje o foco da Bringit é vender no digital. Então, hoje, como desafio da companhia, é trazer o Marketplace para ser o principal canal dentro de 2025. Então, todos os holofotes, digamos assim, estão pautados junto para o Marketplace. Então, a gente tem pensado em produtos para o Marketplace, trazer novos entrantes, desenvolvimento de tecnologia para dentro de casa, para que a gente possa operar da melhor forma, seja no fulfillment da Magazine Luiza, no fulfillment da Shopee, que tá em vias com a gente aqui. Então, é virar todos os canhões para isso, né? Então, na Bringit foi esse caso. Na Britânia, a gente usou dessa forma para não competir com o varejo. Na Bringit, hoje a gente pensa assim, hoje a gente, por mais que a gente seja, nosso core business seja bateria, tela, teclado e fonte, a gente também vende outros produtos. Por exemplo, hoje nós atuamos forte dentro da parte de automação comercial. Então, eu vendo impressora térmica, vendo leitor de código de barra, e a gente vende bem. Mas são produtos escaláveis. Então, o Marketplace tem esse poder de escalar. Hoje, no nosso core, o poder de escala, ele acaba sendo menor, porque é um produto de necessidade do cliente, não é um produto de desejo. Diferente quando você vai para um produto que é um produto, digamos assim, que é um commodity, que todo mundo vende, está no mercado. O cara digitou no Google lá, vai no Buy Box lá, ele vai ver quem está melhor preço. Quem tiver melhor preço, seja no Mercado Livre, e o Mercado Livre facilita muito a compra para o consumidor, né? O cara comprou, o cara não gostou, o cara devolve, não precisa explicar o porquê e está tudo certo. Então é muito fácil, né? Então a gente acaba ganhando a referência nisso, né? Então essa é uma das frentes que a gente tem feito lá na Bringit, tem dado muito certo. O nosso core business está muito forte, né? E muito consequência da estratégia de vamos ser o principal canal da companhia em 2025. Legal. Marketplace entrando forte. E o que perde a empresa, a indústria, a distribuidora, a empresa que não está no Marketplace hoje? Cara, eu acredito assim, né, que muita gente acaba não entrando, até para não querer divulgar o canal, canibalizar com o seu cliente. Mas eu acho que assim, existem primeiro os espaços, né, em todos os setores, né, dentro de uma empresa vai ter espaço também para todo mundo, para todos os canais conseguirem trabalhar, né. E hoje assim, quem não tá, né, principalmente é essa questão da escalabilidade, essa questão da inteligência de desenvolver dados para melhorar o seu produto. Eu acredito também que você perde, com toda certeza, né? Vai perder as vendas ali pro teu cliente, que vai estar a um clique de distância, né? Assim, muita gente também não entra pelo medo de preço, né? Ah, não, o pessoal lá, entre aspas, né, acaba prostituindo ali o produto, queimando toda a margem para conseguir ter uma venda, né? Mas de qualquer forma, é exatamente o que o Vinícius falou, assim, né? Se você não conseguir se diferenciar pela tua capacidade de entrega, pela tua entrega de produto, né? A Capaz, por exemplo, a gente concorre com produtos chineses, né? Que estão entrando, são produtos muito semelhantes visualmente, mas eles fabricam produtos lá para daí um ano, ou até menos do que isso, você já não tem mais aquele tapetinho do capacho. O capacho só fica só a parte da borrachinha de baixo ali, né? Fica calado. Exatamente. E a Capaz, ela cresceu justamente por ser o contrário, né? É um produto que você vendeu, você vai ter que vender um outro produto para ele, porque aquele dali, se ele não quiser substituir, não substitui, né? E hoje você se posiciona acima desse cara. Exato. Na questão de preço, a gente vai se posicionar acima, porque assim, primeiro que a gente está fabricando aqui, né? E outra que a qualidade do produto, se você olhar os produtos ali, a qualidade é tangível, assim, você vai
Por foto, a gente tenta expressar isso ao máximo, né? Mas ainda, agora voltando naquela questão, né, de você não entrar por medo de você concorrer com os outros canais, um canal vai retroalimentar o outro, enquanto na loja física você vai ter a possibilidade de tatear ali o produto e entender, ali no online você vai poder ter a possibilidade de comprar no momento que você quer, né? Eu acho que tem espaço para esses dois mercados, para esses dois clientes. Eu gosto muito do fato de, às vezes, ir na loja, você vê o produto, mas você não tem estoque na loja. Você compra pelo totem lá e o cara te entrega em casa, você retira da loja. Que é o Omnichannel, né? O Omnichannel é a experiência do físico digital, né? Que a gente estava falando aqui agora há pouco, é o Digital. Eu comprei, vamos inventar um termo aqui fiz agora. uma compra hoje, agora, depois do almoço ali, fiz uma compra para retirar no shopping, assim. Então, vejo pagar, sei lá, 15 pila de frete, vou retirar ali no Shopping Barigui de graça. Isso, Aí tá mais palpável, né? Te ajuda um monte de coisa. Por exemplo, no prédio que eu moro aqui, não tem portaria 24 horas. Então, ou eu retiro na loja ou mando entregar na Bringit, por exemplo. Então, eu pedi para entregar na loja. E aí fica muito mais fácil, né? Aí você vai na loja, você já ganha um cashback ali na loja. Não, é legal, né? O termo ali, não sei se é digital, né? Mas essa compra, o Omnichannel, ou como a gente quer chamar, né? Entrando no digital junto com o físico, né? E tem algumas possibilidades ali, primeiramente, né? Que eu acho que hoje os clientes, não clientes, né? Mas a população como um todo anda muito carente da parte do olho no olho, né? Como a gente está fazendo aqui, né? O contato físico, né? A gente está falando muito com o robô ultimamente, né? Eu agora, por exemplo, eu acabei de fazer uma compra na minha operadora de celular aqui, né, para fazer uma instalação na minha casa, só pelo bootzinho do WhatsApp, né? E isso para mim foi maravilhoso, porque eu fiz no trânsito, né, e eu já resolvi um problema que eu ia ter que ligar, Nossa, ia ter que esperar um tempão para eu conseguir desenvolver. Eu acho que esses tipos de inteligência que traz, que vai melhorando, acho que consegue resolver, né, um problema, né, do nosso cliente, né? Hoje não, mas antes eu trabalhava com pneus, com venda de pneus, né? Eu comecei no e-commerce vendendo pneu. E eu sempre disse, né, que o e-commerce ele gera conveniência, né? Você vai comprar na hora que quer, no tempo que você precisa. Mas para pneus ele gera inconveniência, né? Porque você vai entregar onde, né? 4 pneus, né? Você vai transportar como? Vai entregar na caixinha do correio? Isso, daí que o Vinícius falou, é isso aí, né? Você consegue ter a possibilidade de uma experiência onde aquele auto center, né, que não tem um espaço, às vezes tem só o espacinho para ele montar ali, ele pode receber, ou até uma borracharia, né? Ele vai receber ali os produtos, você vai conseguir ter ali um espaço para ele conseguir montar, e aquele seria um cliente que ele não teria. Então, a gente conseguir, né, nessa última experiência, conseguir fazer essa triangulação, né? Eu consegui levar um cliente novo para aquele auto center, o auto center conseguiu vender serviços, né? O cara já troca o pneu, troca, e aí tem que fazer balanceamento, alinhamento, tem todo um serviço ali junto. Sem contar os check-ups que eles fazem no carro, às vezes que você colocou o carro numa balança e já gastou R$1.000, né? Então, às vezes você consegue ter essa possibilidade, e principalmente dentro desses auto centers, como eu estava trabalhando com e-commerce numa importadora, chegava um pneu, entre aspas, que ele não tinha, que é novo lá, chegava um pneu de caminhonete, por exemplo. Se ele comprasse lá, ele iria pagar um valor bem semelhante, o pneu não tem muita margem, do cliente dele, né, para ele fazer a compra para revender, e ainda ia ter que ter um espaço considerável de estoque, né? Então, o e-commerce como um todo, os marketplaces, eles dão essa possibilidade, né, de você conseguir fazer um tipo de serviço que o teu cliente também não precisa fazer, né, que é o tal do armazenamento, né? Então, se você tem uma indústria grande, se você tem uma possibilidade de armazenamento de estoque maior, você consegue também trabalhar para o teu cliente, né? Você consegue fazer para quem trabalha para revenda, no caso, né, não para quem vende cliente final. Quando o teu cliente é revenda, você consegue fazer uma parte do trabalho que para ele seria muito oneroso. Às vezes ele não põe nem na ponta do lápis, né? Quanto que custa um estoque, quanto que custa o dinheiro parado dele ali, né? Mas se o pessoal que sabe o ativo, né, e o passivo que dá dentro numa movimentação ou não movimentação de estoque, eles entendem que realmente isso gera um valor também diferente que acabam não observando, né? Legal.
E vocês falaram um pouco de estratégias agora e também falaram um pouquinho de tecnologia sobre isso. A gente aqui na Norder, nós temos soluções que integram grandes ERPs como Marketplace, como Mercado Livre, Fulfillment no Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon e outras ferramentas, né? E outros marketplaces, na verdade, né, pessoal? Como que tecnologias como essa, eu sei que a Brinkt já utiliza, né, a solução, né, da Norder já há muito tempo, mas como que tecnologias como essa auxiliam a empresa a escalar nesses marketplaces? E joga a bola para vocês dois também, né? Acho que a tecnologia, assim, pro e-commerce e marketplace, ela é essencial, né? Por exemplo, hoje nós usamos os sistemas da Norder, mas se você não tiver uma boa integradora, por exemplo, imagina você vendendo no Mercado Livre lá, onde é super sensível a sua reputação da loja. Seu pedido não integra direito. Aí você começa a vender um volume absurdo de pedidos. E aí não integra, tua pontuação cai, tu deixa de vender. Aí para você recuperar, o que você precisa fazer? É um transtorno tão grande. Nós passamos isso ano passado, dentro da Brinkt. Nós tivemos um desafio interno, digamos assim. A gente perdeu pontuação dentro do Mercado Livre e basicamente a gente demorou um mês para conseguir reverter, assim, sabe? Então é super importante que o pedido saia rápido. Tem que trafegar muito rápido as informações, porque ali, assim, o cliente não vai esperar, né? E o próprio seller já tem as métricas dele, ele não vai mudar a métrica dele por conta do seu sistema, ele tem a métrica padrão, você precisa rodar naquele formato. Claro que a tecnologia, toda ajuda, por exemplo, eu preciso ter suporte para que consiga estar dentro do fulfillment. Para a gente é muito importante, para o nosso produto, que é um produto de necessidade, talvez o preço ele é importante também, mas o tempo de entrega ele tem que ser mais ainda. Então, se eu tiver no fulfillment, eu vou entregar mais rápido. Então, eu preciso ter tecnologia que suporte a minha ida para o fulfillment, para que gere as notas, para que faça tudo certinho, se tiver devolução tá tudo certo. Então, tem que rodar muito fácil, assim. Porque senão, assim, a chance de gargalo é altíssima, assim, sabe? Perfeito. Acho que é a reputação, né, da gente no marketplace virou tema de dor de pesadelo para quem trabalha com e-commerce, para quem tá à frente, né, do canal e responde pelas vendas daquele canal, né? Porque realmente, né, anteriormente, né, a gente tinha ali, quando você trabalhava ali numa empresa ou que vende atacadista, ou importador, ou até mesmo uma indústria, o perfil, né, logístico é totalmente diferente do que o perfil de quem vende para cliente final. E aí, assim, a questão dos estoques era aquilo lá, né? O representante chegou lá com um cliente, gerou todo aquele pedido e mandou para o faturamento, né? Faturamento, não tem o item A, B e C aqui. Ah, não, beleza. Então, liga pro cliente, tô entregando teu pedido, mas tá indo sem o item A, B e C. Já essa transação feita no papel de pão, era isso e era aceitável. Funcionava, eles cresceram, né? funcionando assim. Para distribuição. Né? Exato. Mas agora acho que os marketplaces, com a questão da reputação, né, embora seja algo que me dá arrepio, estão profissionalizando muito mais, além da parte da tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico ali das empresas, né, estão forçando que isso aconteça também dentro da parte que antes não era observado, na logística, na gestão de estoque, na formação de novos armazéns, na questão até na negociação com tabelas de entrega, tabelas de frete, né? Quando você entrega para atacada, você pega, não sei se todos sabem, assim, né? Mas geralmente quando você entrega para atacada, você pega o caminhão completo, né? Você pega a carga completa ou aquela carga metade, sei lá, 50% da carga desse caminhão, né? E no caso vendendo para o cliente final, você vai ter que vender produto a produto, cliente a cliente, né? Então, passa por uma adaptação e às vezes isso era visto de nariz torcido pelos grandes players, porque, poxa, eu estou vendendo para um cliente ali 2, 3 milhões e o e-commerce está fazendo um pedido de 4 mil aqui, eu vou ter que parar tudo para atender rápido o pedido do e-commerce, né? Uhum. Mas ali agora, com esse crescimento ali, essa capilarização ali dos produtos, sim tem, né?
A gente tem uma parceria, por exemplo, com a Amazon, né? Que eles fazem pedido diretamente para nós e revendem lá no Prime, né? E esses pedidos eles fazem conosco, a gente tem que ter um agendamento de entrega, a gente tem que ter uma transportadora que garanta que vão chegar naquele dia, naquele agendamento, porque simplesmente se não chegarem naquele momento ali, eles não recebem, né? Simples assim. E aí você vai ter que ter uma logística reversa, de uma carga bem grande que eles pediram, então isso vai te custar, né? E como a tecnologia, principalmente da Nordic, ajudaria com isso, a fazer toda essa parte de integração ali de pedidos, gestão de estoque, conseguir ter olhar também pro teu produto, você conseguir alterar aí preços e trabalhar isso junto, acho que é fundamental, né, para qualquer empresa que está querendo crescer e trabalhar com isso, né? Eu acho que até só para completar, né? Se você não tiver adaptado hoje à tecnologia, né? Todo mundo quer ter um e-commerce, né? Aí a pessoa, não, agora beleza, eu tenho um e-commerce, tenho meu marketplace, estou atuando e agora, o que eu faço? Né? Você vai ter que atuar na parte de tecnologia também, né? Você vai ter que olhar e vai ter que ser perfeito, tanto quanto os próprios marketplaces, nas entregas. Senão, você vai ter que ficar contando. Porque não é só tecnologia também, né? Não é só vender também. Não é só vender, não é só tecnologia, não é só processo. Caminho, né? Mas se não tiver logística, tecnologia, parte de produtos, parte de controladoria, tudo muito bem alinhado, cara, muito provavelmente você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder nota dentro do canal, né? A gente fala de tecnologia, por exemplo, fala, não, manda pro Fulfillment que lá tá garantida a nota. Tá garantida até a página 2, né? Porque depois de 7 semanas de estoque lá no Fulfillment, já começa a ter penalidade. Já não começa a não poder promocionar o produto, já começa a sofrer, daqui a pouco você vai ter que retirar o produto, aí você paga para retirar o produto dentro do Fulfillment, ou seja, você pagou para mandar, você teve um custo de transporte, depois você foi lá, retirou o produto do lugar e pagou de novo. Né? E no final isso daí então você tem que, você está me dizendo que além da tecnologia que a gente estava conversando aqui, você tem que ter uma estratégia para manter o produto, a quantidade de produto certo lá dentro do marketplace, do Fulfillment, para que você venda aquela quantidade certa num tempo determinado, senão você vai gastar dinheiro. Sim, porque é basicamente uma conta de qualquer empresa que vai ter estoque. Depende se você é indústria, se você é varejo, seja de 1P ou 3P. Você vai simplesmente, olha, eu comprei o produto, estou dentro do meu estoque. Quantos dias você precisa ter de estoque? Por quanto tempo você paga esse fornecedor que você comprou, que você produziu, e o tempo que ele tem de seu estoque? Você tem mais dias de estoque do que você tem de pagamento para o fornecedor ou menos? É isso que vai te dar. Basicamente é a mesma conta. Lá ele fala, bom, você colocou o estoque aqui, com esse estoque você vai durar 12 semanas. Para a gente é ruim, a nossa métrica ela é 7, 8 semanas. Então não... Sim. Legal. É interessante, né, essa questão de gestão, assim, como a gente já está há bastante tempo nesse mercado, né, a métrica de OTIF, né, a gente, até para quem não sabe, assim, produto, a partir do momento que chegou o pedido até o momento que ele saiu da tua indústria, do teu estoque, da tua mão, ele está contabilizando ali um tempo, né, e antes era só um número que a gente tinha, não, beleza, a gente está conseguindo processar o pedido em 2, 3 dias, né. Hoje já não existe mais isso, né? Hoje tem que ser no mesmo dia, dependendo do horário que chega o pedido. E isso virou um KPI, né? Isso virou um KPI para você conseguir olhar e conseguir trabalhar isso em cima dele, né? A gente, não só dessa parte das métricas, mas também, assim, se você não tem conhecimento do que você está fazendo, se você não tem conhecimento aonde você quer entrar, você é capaz daí do teu líder lá na tua empresa falar assim, não, manda pro Fulfillment esses produtos aqui, porque eles não saem mesmo, vou deixar lá, né? Como antigamente lá atrás a pessoa deixava lá o sobrinho que não tá fazendo nada lá na empresa do cara ali para tocar o e-commerce, né? É basicamente isso, né? Que acontece? Vai te gerar custo de qualquer jeito. Você guardava estoque, né? Você usava estoque para isso. Para você guardar o teu estoque ali. Exato. Né? Primeira onda aconteceu muito isso, né? E o pessoal, teve gente que fechou CD e colocou todos os produtos lá no estoque. Hoje o Mercado Livre tem uma métrica lá de produtos que são abandonados lá. E hoje já tem até uma estrutura de doações, né? Ele fala, tem esse produto aqui que vai começar a gerar custo para você. Você quer
fazer a reversa, pagar ali um valor, ou você quer doar esse produto aqui para uma instituição que a gente ajuda aqui. Sai muito mais barato, dependendo do produto, você doar, né? Então, muito importante que a gente pega aqui para os nossos espectadores é que a gente tem que olhar os KPIs dos marketplaces. KPIs de entrega, KPI de estoque que está no fulfillment, quanto tempo que está levando para vender, né? A curva A, que são os produtos que mais vendem, né? A curva B seria o segundo ali que mais vendem. E assim, olhando para a parte de anúncios, olhando para a parte de vendas em si, quais são características, assim, ou até estratégias fundamentais para aumentar a visibilidade desses anúncios que vocês enxergam hoje? Olha, eu acho que um cadastro muito bem feito ajuda. Por exemplo, o Mercado Livre não te dá muitas opções também, por exemplo, de foto, né? Muito restrito. Mas eu acho que se tem uma foto profissional ajuda. Hoje em dia, o próprio celular, um celular um pouquinho melhor, ele já te coloca numa condição de uma foto mais bacana ali. Mas eu acho que um cadastro, por exemplo, vou falar de Bringit, né? Nossos produtos são universais. Então, você tem que ter minimamente ali um cadastro muito bem feito, com as suas compatibilidades. O consumidor não pode ter dúvida. Se o consumidor entrar no teu anúncio, tiver uma boa foto, uma boa descrição de produto, ele provavelmente vai comprar, a conversão é na certa. Tiver preço bom e tudo mais, né? Mas acho que o cadastro ele é muito importante para nível de você começar. E você cuidar do anúncio. Né? O cuidado do anúncio, se está vendendo, se não está, qual que é ali. E hoje no Mercado Livre, falando de Mercado Livre, mas a Shopee tem também, você tem ela para entender ali qual que é a métrica do anúncio, se ele é um bom anúncio, se não é, o que falta para você atingir. Hoje no Mercado Livre você tem os clips, né? Então, para produtos acabados, por exemplo, deve ajudar muito ali, né? Então, um telefone ali, você consegue pegar o telefone e fazer um videozinho, fica mais fácil, fica palpável, o consumidor consegue ter uma visão mais real ali, assim, sabe? Para você conseguir vender, sabe? Legal. Maurício, algumas dicas? Que eu digo também, com relação também, principalmente ali, o cadastro, na verdade, vai ser você vendendo para o teu cliente, né? Então, voltando ali pro físico, né? Se você chega numa loja, o cliente, quero comprar essa TV, né? Essa TV é essa daí, né? Mas agora se você coloca ali, não, essa TV vai ficar muito bem no seu quarto, ela vai caber. Então a gente tem ali, principalmente, o pessoal colocava pouco isso, agora estão começando a desenvolver melhor, as dimensões no produto, né? Isso é fundamental, né? Para começar ali a vender, né? Os bullets, né? Das características que o produto tem. Às vezes a mesma TV, se a gente está utilizando esse exemplo, exatamente o mesmo modelo, né, que saiu da fábrica igual, se você colocar uns bullets, mas essa aqui ela tem, sei lá, integração automática com a Alexa, essa aqui já tem instalado todos os streamers. Muito boa para jogar videogame. Muito boa para jogar videogame. A mesma TV de um para outro, e o cara às vezes até cobrando ali um valor mais alto, vou ficar com essa daqui, porque essa daqui ela tem muito mais coisa do que aquela outra que eu vi há um clique atrás. Não, então, bem legal que você falou, porque se vocês descreverem muito bem e ter uma foto de mais qualidade, você consegue colocar um valor um pouco mais alto na venda, e os clientes, o cliente vai comprar e você vai ter uma margem melhor ainda. Sim, eu lembro lá atrás, quando eu cuidava da parte de notebooks, eu trabalhava na Ricardo Eletro, e aí eu tinha muitas reuniões com a Intel. E a Intel sempre falava, cara, quando você for anunciar o produto, coloca as informações de qual que é a série do processador, se ela é mais nova ou se não é. Então você colocava a série do processador do notebook, se ele tinha 8 GB de memória, você colocava um bullet de 8 GB. Quanto que tem de HD? Ele tem de RAM 16 ou 8, de HD ele tem 500 ou 1 tera, tem placa de vídeo? Qual que é a placa de vídeo? É uma AMD XPTO, e a gente colocava o bulletzinho, o pessoal do marketing fazia, então era um anúncio muito rico. Assim, a gente prezava muito. Eu tive um diretor que ele, pegava muito no meu pé, porque assim, era uma categoria muito importante para o negócio, e ele falava, cara, precisa estar 100%.
Então, assim, é muito importante. Porque imagina, no e-commerce você não tem vendedor, né? Você falou, você não tem o cara lá te puxando lá no meio do shopping lá para te fazer a venda. E para te explicar, tirar suas dúvidas. Exatamente. Imagina você vai comprar seja qualquer coisa, você entrar em um anúncio não está especificado da maneira e você sair com dúvida, o cara perdeu a venda. O cara vai comprar no teu colega do lado, lá do Google, no Buy Box, vai comprar e tu perdeu. Dificilmente ele volta para comprar contigo. Uma das coisas que os marketplaces mudaram de uns anos para cá é que anteriormente o marketplace só aceitava aquele produto no fundo branco, não precisa nem ser fundo cinza, tem que ser fundo branco, naquela especificação, naqueles formatinhos de imagem, né? Hoje já não, hoje você já tem uma abertura um pouco maior para você conseguir fazer. E no caso da Capaz, a gente aumentou em 30% da nossa conversão quando a gente começou a colocar fotos ambientadas dos produtos. Ai, que massa. Então, assim, se você olha ali, se vai vender um tapete, você vai vender um retângulo, né, com uma imagem lá. Mas agora, se você coloca isso, né, aonde você está aplicando isso na casa, uma ideia, né? Putz, coloca o tapete na foto na cozinha, por exemplo. Na cozinha, e as pessoas até imagina já, né? Exato. Às vezes não tem nem a cozinha, né? Você olha o tapete ali, putz, quero uma cozinha dessa aqui pra mim. Às vezes o cara tá reformando o apartamento, por exemplo. Ele não tem imagem, às vezes tá no contrapiso lá, mas ele já tá buscando, né? Porque ele tá ali fazendo as coisas pra se movimentar ali, aí ele já consegue. E hoje em dia, vai mais, quando você vai pro e-commerce mesmo, hoje em dia você consegue fazer uma leitura de QR Code e você bota lá o produto na tua casa ali, né? Tecnologia, né? Não, falando nisso, que tiveram várias mudanças, né, no marketplace até chegar a esse momento que a gente está hoje. O que vocês enxergam que vai mudar daqui para frente? Isso pode ser uma coisa que você comentou. Mas isso hoje já, por exemplo, a Electrolux faz isso, né? Eu participei de um evento da Electrolux em 2022, talvez. Eu trabalhava no Kabum na época e eu cuidava da linha de eletroportáteis. E aí eles apresentaram os lançamentos e tal. E dentro do evento eles soltaram um QR Code e eu estava participando online desse evento. E aí eles soltaram um QR Code e disseram, você pode ver como é que esse produto fica na tua casa. Uau. Pô, eu na hora peguei, na época eu peguei de uma geladeira, que eu queria trocar minha geladeira, e eu peguei e fiz a geladeira. Pô, achei incrível. Achei incrível, porque eu falei, bom, já tô vendo do jeito que tá, assim. Do jeito onde vai ficar. Você vê no telefone, assim, né? É muito legal, assim, que assim, você vê se cabe, se não cabe, se combina com o teu armário, por exemplo. Né? Então, eu acho bem impactante, assim. Claro que acho que cada vez mais a gente vai ter opções precisa melhorar algumas frentes, né? Eu acho particularmente as métricas muito justas do Mercado Livre, por exemplo. Mas eu entendo também que se não fizer isso, você acaba atraindo muito seller que não sei se mancha a palavra assim, mas que pode colocar em xeque a reputação do próprio canal. Tem que trazer qualidade, né? Tem que trazer qualidade pro canal. Exato. Eu seria bem menos fair pra falar em manchar, porque eu falaria até um palavrão, né? Porque a gente tem... Primeira vez que eu fui no Mercado Livre, né? Lá na Melicidade, lá tinha um time gigantesco, né? Eu lembro que era time Florianópolis, Rio de Janeiro. Tinha um monte de gente ali cuidando apenas da parte de segurança. Você não consegue falar com o Mercado Livre, mas na parte de segurança, produtos que foi entregue errado, isso acontecia e tinha um time bem grande, né? Aí, recentemente eu fui e já não tem mais aquele time tão grande assim, né? Você perguntou de inovações, né, que a gente tem para isso. Eu acho que é basicamente, não sei se é uma inovação, porque eu acho que quem aplicou essa filosofia, né, com a entrada do Google, né, é focar principalmente na experiência do cliente, né? Então, assim, se o cliente tiver uma boa experiência, você vai conseguir ter um ótimo marketplace. Mas assim, se você não tiver ótimos sellers dentro daquele marketplace, pessoas que estão focadas em melhorias e em conhecendo o negócio, por mais dolorido que isso seja, eu sei que eu estou passando por essa parte da indústria, é dolorido você conseguir se adaptar a não perder a reputação dentro dos marketplaces, né? Às vezes você toma ali umas punições que você tem que fazer curso dentro do marketplace para você melhorar. Mas assim, se você não se adaptar, você vai ficar de fora e os entrantes bons vão entrar
e a gente, como cliente final, vai ter uma experiência da melhor possível, né? Hoje eu, por exemplo, já seleciono, quando eu vou fazer compras para mim, eu já seleciono alguns marketplaces que estão dentro do que é importante para mim, né? No meu caso, seria um prazo de entrega, seria a proximidade, seria você conseguir ter a possibilidade, né, de, como você falou anteriormente, né, Vinícius, de você poder devolver o produto, se você, com facilidade, se não ficou legal para você. E aí isso você vai fazendo a seleção natural ali das coisas, né? Embora seja bem difícil, né? Seja bem... É muito desafiador, né? Você conseguir se adaptar a prazos, a SLAs. E eu acho que vai ter aí uma seleção natural dentro dos marketplaces. E eu acho que de inovação que tem né, dentro também, eu acho que vai ser... que eu posso observar adaptação para venda B2B, né? Eu já estou vendo que o Mercado Livre já está nesse movimento, a Amazon já tem um movimento assim também. E fazer B2B não com Marketplace, né? Não Marketplace. Logicamente, A gente faz trabalhar lá. bem aí A gente a faz margem, né? a venda por atacado. Venda por atacado. Isso já é assim, é meio que, pra gente é meio novo, né? Porque apesar essa maior parte do nosso público é CPF, né? Então, apesar da gente achar que é o B2B ainda, né? Mas é um cara que tem aplicativo no telefone e acaba comprando da pessoa física, mas que usa para B2B ali. Mas a venda por atacado é muito forte, assim, né? Acho que tende a crescer bastante. Acho que tem a parte dos clipes, que cada vez mais precisa ser assim. Eu vi recentemente uns clipes, eu vira e mexe quando estou no aplicativo, eu fuço bastante. Eu acho que isso ajuda para te dar aquela noção de ser palpável, sabe? De produto, de você olhar e falar, opa, eu tô com esse telefone na mão, então ele não é tão grande, você tem quando você está enxergando ali. E acho que as lives, né? As live commerce, né? A gente fez recentemente uma live da Shopee, foi interessante, assim, o resultado foi bacana, assim, não foi astronômico, mas foi muito bom. Assim, né, a gente fez com o Patrick, que é do nosso time lá de marketing lá, então a gente fez direto do CD a live, então foi muito legal porque você fazia a live lá da Shopee, né, dentro do próprio aplicativo da Shopee, e aí você ia buscar o produto lá na prateleira, e aí a galera perguntando assim, o que vocês querem? A galera lá, eu quero um teclado, tem teclado da Samsung, do modelo X, tem teclado do Acer, tem, vamos ver se dá para fazer desconto. Então você interagir com a galera, isso foi muito legal, assim, foi bem positivo, assim, a resposta, assim, sabe? Eu ia falar de live também, porque a Shopee vai fazer, né, um movimento com múltiplas lives ali, né, nos próximos dias aí, da Semana do Consumidor, né? E aí eles vão fazer um conjunto de lives, assim, então acho que vai ser, realmente você vai entrar ali num e-commerce mais aquecido ali o que a gente hoje olha aquela coisa mais fria, né? Então ali você vai entrar com um monte de gente fazendo live. Eu tô vendo também uma certa tendência em misturar o e-commerce com o social, né? Então a gente tá vendo, já tem alguns anos, né? Evoluindo bastante, né? Vendo lá diretamente pelo TikTok, vendo diretamente pelos outros, né? Lá no caso do Pinterest, por exemplo. Eu acho que isso vai ser desenvolvido e eu tô vendo aí também os marketplaces entrando aí nesse movimento. E também essas parcerias, né, que a Magalu fez recentemente ali com a AliExpress, né? Então acho que vocês conseguiram deixar o mundo um pouquinho menor ali para quem está querendo comprar agora por e-commerce também. Esse movimento do Magalu com o Ali foi muito forte, né? Eu tenho um amigo meu pessoal que participou do projeto da integração entre o Magazine e o AliExpress e, cara, foi um sucesso, assim. Muito forte, assim, o movimento, né? Então... O crescimento desse ano. Total, né? Imagina, o AliExpress, a gente também está conectado dentro do Ali, né? Inclusive esse amigo que nos abriu a porta lá. Então, é muito favorável, né? Para o nosso tipo de produto, por exemplo, ele é fundamental, né? E a gente tem um porém, né? A gente vende direto do Brasil, né? Então, é uma excelente oportunidade, né? A gente tem bastante concorrente, mas tem muita coisa que demora, né? Então... do nosso produto, o cara não vai esperar, ele não quer esperar, não pode esperar. Não. Então ele precisa de entrega rápida, né? Ele precisa ter um preço bom, ser competitivo. Se eu for competitivo e entregar mais rápido, a venda é nossa, com certeza, sim, sabe?
Com certeza, legal. Vocês falaram muito de indicadores, que a empresa tem que se profissionalizar bastante para vender nos marketplaces, principalmente a logística, né, para vender e entregar mais rápido esse produto, usando tecnologia, melhorando processos, pessoas, e também usando as tendências que os marketplaces estão soltando e o mercado também, né? Vocês falaram ali de vídeos ali dentro do Mercado Livre, social commerce. Social commerce é muito utilizado lá fora, na China, no Japão, nos Estados Unidos e aqui no Brasil bem pouco, né? E é uma tendência que todo mundo tem que ficar de olho, né? E para fechar, assim, o que vocês dariam de dica para empresas como Capaze, né? Indústrias ou distribuidoras que querem entrar no marketplace? Olha, eu acredito que o primeiro ponto é, assim, você precisa dedicar tempo. A gente costuma dizer que, assim, você entrar no marketplace é fácil. Você vai lá hoje, você tem plataformas baratas que, se você não tem um capital muito, muito forte, você consegue, por um pequeno valor mensal, você consegue ter uma plataforma e integrar seus produtos lá. Acho que o grande ponto é entender se aquilo é para você. Que é assim, porque hoje você paga uma taxa alta para estar dentro do marketplace. Claro que você tem um poder de escalabilidade muito maior, um poder de visibilidade muito maior. Eu acho que é um canal super importante para você, tá? Para você pulverizar ainda mais a sua marca, né? Hoje, dentro dos canais, você tem possibilidade, além de vender, você consegue fazer publicidade do teu próprio produto dentro do próprio canal. Então, por exemplo, se eu posto lá dentro do Mercado Livre, da Shopee, a gente faz isso, promociono meu produto. Se eu buscar lá bateria para notebook, eu estou buscando um termo aleatório e aparecer os meus produtos na primeira fileira. Então isso me dá mais relevância de marca, mas tem um preço para isso, né? E a conta final, no final tem que fechar, né? Mas eu acho que é onde você tem o maior poder de escala, né? Então quando a gente fala de escalabilidade, de pulverizar a tua marca e dar visibilidade ali para os seus produtos, eu acho que o marketplace é o canal, né? Porque pelo menos eu tenho visto dessa forma, assim, sabe? E aí? Hoje a dica que eu daria, assim, na realidade, você contar com bons fornecedores, né? Você precisa, né, entender, né, o que você vai necessitar. Como o Vinícius falou, assim, você entra hoje no marketplace, um cliente novo, ou até mesmo um pequeno ali, que quer revender produtos ali, você tem a possibilidade de entrar no marketplace e trabalhar de maneira artesanal, né? Então, você consegue ali aprender um pouquinho de e-commerce. Eu também concordo que eu acho que marketplace também não roda, dificilmente ele vai rodar sozinho se você não tiver ali esse acompanhamento, né? Mas assim, se você está dentro de uma empresa maior que está querendo olhar e se aventurar dentro do marketplace, se aventurar você não vai conseguir. Você vai ter que conhecer, você vai ter que estudar muito. Hoje eu acho que todos os grandes players de marketplace fornecem muito material para você conhecer e trabalhar dentro da plataforma. Então você vai ter que entender também as nuances de cada uma desses canais ali que você está atuando. Por exemplo, lá no Mercado Livre, lá às vezes se você vender um produto com uma margem maior a R$85 e olhar para esse produto e vender ele a R$70, para você às vezes vale muito mais a pena você vender a R$70, porque então você vai ter que pagar frete, né? Se você tiver um filme, no caso. Então, assim, essas pequenas detalhes, né, vão acabar fazendo a diferença lá no final ali da tua última linha, né? Você olhar para quanto você está pagando de frete, para quanto você está pagando de reversa, para ter um produto que tem que ser bom, senão o cliente vai devolver, ele vai ter facilidade para devolver, você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que se especializar ali, principalmente em se adaptar na parte da logística, na parte do estoque, nos teus armazéns, gerenciamento ali de produtos, esses KPIs também, você vai ter que olhar para todos eles, para olhar para principalmente o teu pricing, para você realmente olhar para aquela tua última linha e ter esse retorno ali no final, né? Eu sempre digo, né, que no e-commerce, né, vender no e-commerce não é tão difícil, né? Agora, dar dinheiro, aí é um desafio um pouquinho maior. Fazer render, fazer margem ali na última linha. Esse é um desafio um pouquinho maior, exato. Então, assim, você conseguir atuar, e principalmente, né, que eu falo para quem tem uma empresa grande, quer entrar ali agora,
não vai ser do dia para a noite, né? Que todo mundo espera que, nossa, eu coloquei na Marketplace, meu amigo, ele colocou lá na Marketplace, ou meu sobrinho, ele tá indo pro Paraguai, tá vendendo um produtinho lá, ele tá crescendo muito, assim, em 2, 3 meses ele cresceu. Isso antes, lá no início acontecia, né? Em 2, 3 meses o teu e-commerce decolava, porque não tinha concorrente. Mas hoje não, hoje é um ano para mais para você colocar um projeto e assim, quer entrar, vai ter um profissional que conhece, que tá sabendo disso, alguém que já tem esse know-how aí de marketplace para colocar no teu negócio, entenda que vai ter todo um processo, né? Igual você falou, nada funciona sozinho. Se você não tiver um produto bom, os profissionais que estão atuando ali super engajados, a tua empresa também engajada em fazer acontecer no marketplace, ali qualquer uma desses pilares que esteja faltando vai derrubar, vai cair. Eu penso muito, eu sempre tento pensar assim, a pessoa, quando ela vai para o marketplace, ou ela tem um ponto físico, ou ela está só no e-commerce, e ela não trabalha o marketplace, ela só está no canal de D2C dela, e ela quer ir para o marketplace. É aquela pergunta, hoje com o teu canal de D2C, qual que é o tamanho da tua audiência? Qual que é a audiência do marketplace? Quantos por cento você precisa trazer para que seja maior da audiência que você tem hoje no teu próprio canal? Porque você tem uma infinidade, por exemplo, de canal. Hoje passam, por exemplo, no site da Bringt, nós temos uma excelente audiência. Mas quando a gente olha frente ao Mercado Livre, é muito maior. Então, como que eu faço para trazer esse cara lá do site da Bringt, se ele tiver lá esse cara, para trazer para o Mercado Livre, para uma Shopee? Porque esse cara já está lá. Talvez seja o mesmo público. Trazer para ver seu produto, para ver sua conta. Exatamente. Sim. Então, acho que esse é o desafio, assim, sabe? Eu já ouvi, eu comentei recentemente com um colega que a gente passou por um momento numa outra empresa que era assim, o marketplace sempre foi visto com maus olhos, né? Então, assim, eu já passei num momento de estar numa reunião de um produto que não vendia nada e virar e falar assim, põe naquele negócio lá, o marketplace. Então, assim, e hoje é um principal canal de vendas, né? Então, assim, você tem espaço, você tem audiência, tem escalabilidade. Aí você precisa seguir minimamente as métricas do canal, saber que você vai pagar uma comissão, né? Por exemplo, no Mercado Livre, a gente paga uma comissão relativamente alta, né? Se você vai para um premium ainda, um anúncio premium, é mais caro. Então, é botar essa conta na ponta do lápis ali, devolução, frete, né? A conta do frete, como o Maurício falou bem, muito bem colocado, né? Que talvez, às vezes, sim, você vai vender frete grátis para o cliente, mas tu tá pagando. Sim, frete grátis para o cliente. Exatamente. Então, acho que isso é um pouco do que eu acredito, assim, sabe? E eu acho que é bem legal também que está rolando com o crescimento dos marketplaces, pelo menos na indústria onde eu estou, é uma adaptabilidade ao próprio marketplace, né? Então, anteriormente o pessoal não se preocupava com dimensões de embalagem, dimensões de produto. Hoje, como fabricante, a gente já consegue, vamos deixar ali no máximo até 1,20 esse produto, porque senão o Mercado Livre não vai entregar, né? Senão eu vou ter que tirar esse produto lá da Shopee, porque a Shopee também não entrega. Eu vou ter que tirar esse produto lá da Shein e tal, porque sai das regras, né? Então, assim, isso já está sendo adaptado ali, né? Essas questões. Então, está forçando não só a especialização na tua entrega, e também no teu produto. E, cara, acho que o último ponto que eu olho bastante mesmo é assim, focar no cliente final, lá na pontinha. Quem é ele, né? O que ele está querendo de você, né? É ele que vai ser o fiel, né? O gerente de marketing lá da Capaz, ele fala uma frase muito inteligente, que ele fala assim, o revendedor, ele é infiel e ingrato, mas já o cliente não, né? Então, assim, se você é um revendedor ali, se você vê que um produto comprou conosco ali, um produto, esse produto é legal, dá para vender. E ele vendeu bastante e conseguiu ter a capacidade de começar a importar um produto semelhante, ele vai tentar fazer, né? Ele quer, logicamente, qualquer um quer mais margem, né? Eu quero mais margem, vocês também querem. Mas ele vai fazer isso. Mas já o cliente, né? Se o cliente, às vezes, ele compra lá da Capaz, né? Por exemplo, ele vai querer a marca Capaz. E se isso, você é capaz de tratar ele bem. Por causa da qualidade. Por causa da qualidade. Principalmente. Muito bom, pessoal. Eu tô indo, acho que pro resumo, fazer um fechamento aqui agora. Perfeito. Tem mais algum ponto que vocês queiram falar? Eu poderia ficar 3 dias aqui. Poderíamos ficar 3 dias bebendo água e conversando. Então, vou fazer um resumo, fazer um fechamento. Fechado. E
bora para a próxima, né? Uhum. Então, hoje falamos como que os marketplaces se tornaram tem um papel essencial, né, no crescimento da indústria, no crescimento das empresas, né? Porque você tem que estar lá, o público está lá, né? Então, falamos hoje um pouco sobre estratégias, falamos que é bom você estudar o marketplace, né? O Vinícius falou bastante sobre isso. Você acabou de falar, se você baixar o preço no Mercado Livre para abaixo dos R$70 ali, realmente tem o frete grátis, mas e daí? Quem que paga essa conta? Você tem que colocar na ponta do papel tudo isso. Então é bom estudar muito bem o marketplace, né? E não transformar o marketplace como um hobby ou onde você vai colocar os produtos que não estão vendendo. Na verdade, é lá onde o público está, é lá onde você consegue vender, né? Então, falando de tecnologia, como tecnologia pode ajudar as empresas a entregar mais rápido para atender o SLA do marketplace. E a gente fala bastante isso lá na Norder, que todo o processo, inclusive a logística, ajuda a converter mais clientes em pedidos, né? Se o cliente comprar de você um produto da Capaz no Mercado Livre, você entregou rápido, ele gostou do produto, amanhã ele pode voltar a comprar de novo. Mesma coisa com a Brinkt, né? Então, prestar muito bem atenção nesses processos, tecnologia, montar um time legal para tocar o seu marketplace é essencial para funcionar, para a indústria, para a distribuição, para todo mundo. Então, para você que gosta de tecnologia e quer entender um pouco mais sobre como a tecnologia pode te ajudar a fazer esse trabalho no marketplace acontecer, né, o pós-vendas principalmente, entra no site da Norder. A gente tem tecnologia para conectar o seu ERP com o marketplace, com o e-commerce, com o fulfillment e te ajudar em todo esse processo ali de integração e envio do seu pedido para os seus clientes, né? Pessoal, muito obrigado por estar junto com a gente aqui hoje, né? Mais um podcast da Norder, né? Mais um não, mas é o primeiro podcast que a gente vai lançar, tá bom? Vou deixar gravado isso aqui com vocês. Sou muito grato pela presença de vocês. Acho que é importante a gente, como pessoa, se disponibilizar e levar informação para clientes, para leads e para todo mundo que está tentando empreender no mercado brasileiro, principalmente no e-commerce e marketplace, né? Agradeço de coração aí, Vinícius, Maurício, grandes amigos, espero contar bastante com vocês aí nessa jornada. Poxa, obrigado aí pelo convite, foi um prazer, muito legal bater um papo aqui, agradecer pela oportunidade, mandar um abraço lá pro meu time lá, que é um baita time lá, tem feito um trabalho incrível aí da empresa na Brinkt. Então assim, tudo que a gente está conseguindo colher agora é fruto do trabalho nosso lá. Então assim, tô muito bem servido lá, então muito obrigado aí pelo convite também. Perfeito, também agradeço bastante. Prazer em conhecer também, Vinícius, também. Que você falou do time também é fundamental, né? Eu mergulho muito e repito isso muito pro meu time também, que é o time que ele quer a bola, né? Todos eles estão pedindo, né? Não é aquele time, não tem ninguém lá do meu time que se esconde, né? O Chico Maurício tá chegando aqui, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada e tal. Não, todos eles pedem, todos eles vêm me trazer, né? Eles me fazem trabalhar muito, né? E isso é bem legal, é bem importante você ter você poder contar, né, com isso daí, né? E é realmente assim, né? Você conseguir olhar para o seu time, para o seu cliente, né? E olhar ali para o seu produto, né? Você me diz que o produto caro é um produto que não tem valor, não é um produto que você pagou mais dinheiros nele, né? É um produto que não resolveu o teu problema, esse produto vai ser caro, né? Então, se você não... Hoje ali o nosso time aí é um time que resolve, um time que olha, tá vendo isso tudo no mercado. Eu acho que pessoas assim só tendem a fazer crescer esse mercado do e-commerce que a gente ama tanto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo podcast da Norder.